Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial e cada vez mais presente nas estratégias corporativas, que é exatamente o ESG e como colocá-lo na prática. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a gente brinca aqui que é até internacional, que é a Rafaela Magalhães, nossa coordenadora de marketing e de ESG. Seja muito bem-vinda, Rafinha. Muito obrigada, Anitta. Super feliz de estar aqui e poder, contribuir um pouco nesse papo e nesse videocast que é tão importante. Não, a gente que agradece, que é a presença ilustre, a gente brinca, a Rafinha está aqui na companhia há um bom tempo, mas trabalhando à distância, então toda vez que ela vem é uma festa. E aí, Rafinha, para quem ainda não te conhece, compartilhe um pouquinho da sua trajetória aqui na ADECO, como é que você entrou, o que você faz hoje em dia. Maravilha! Eu entrei na ADECO há aproximadamente 2 anos e meio, através de um programa que você conhece tanto quanto eu, que é o CEO por um Mês. Essa iniciativa do grupo, ela basicamente concede, né, a uma jovem liderança a oportunidade de trabalhar diretamente com o CEO da empresa a nível nacional. No nosso caso, aqui no Brasil, o André Vicente, eu entrei pela iniciativa, depois disso eu comecei como estagiária dentro da área de ESG já, Legal. Fui para analista júnior, analista pleno e hoje eu ocupo a cadeira de coordenação do time de marketing e de ESG com um foco muito mais específico em impacto social, principalmente. Não, super legal, Rafinha. Eu acho que desde o seu processo seletivo dentro do CEO por mês, né, que eu acabei estando à frente do projeto na sua edição, Sim. A gente sempre vê que você já tinha essa conexão e uma correlação muito forte com o tema do ESG. E aí, Rafinha, compartilha um pouquinho do que mudou desde que você entrou na companhia, com relação a como a ADECO se posiciona frente às estratégias de ESG, como a gente lida com o tema, que a gente vem evoluindo muito, não só a nível Brasil, mas também a nível de grupo, né? Isso é muito interessante. Não, com certeza. E acho que, enfim, foi uma oportunidade muito rica mesmo, né? Poder fazer parte de tudo isso. Como você bem trouxe, Ni, acho que isso era uma coisa que desde o princípio já estava muito forte dentro de mim, por conta de outras experiências prévias também que me levaram, né, a chegar naquele ponto. Então, eu falo da minha trajetória até para falar também da união entre a comunicação e o ESG, que é hoje o que a gente tem, né, dentro da área como um todo. E ela vem desde a minha formação. Então, eu sou graduada em comunicação pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, e eu sempre estive muito conectada também com movimentos de jovens lideranças. Então, principalmente o Movimento Empresa Júnior, acho que foi realmente ali a minha casa formativa, né? Eu brinco bastante. E lá eu também tive acesso a novas perspectivas, a novas pessoas que fizeram com que meu horizonte mesmo profissional e a ideia de união, né, entre propósito e entre objetivos profissionais, ela ficou cada vez mais clara, cada vez mais limpa mesmo, né, na minha visão. Então, por conta disso, comecei a trabalhar dentro do que eu chamo, né, a gente brinca de setor 2,5, que é o setor que une também, né, toda a questão de serviços mesmo e de lucratividade, também com o terceiro setor, que seriam as ONGs, com o objetivo de, enfim, empresas que estão cada vez mais conectadas com o propósito e conectadas com a transformação mesmo do mundo. E eu vejo isso de maneira muito, muito fácil até na ADECO, por conta daquilo que a gente faz de natureza. Sim. A ADECO, ela é uma empresa que conecta talentos com oportunidades de emprego, ela é uma das maiores empregadoras do mundo, e uma coisa que a gente vai explorar bastante aqui ao longo da conversa, mas que eu trago desde o princípio, o emprego, ele dignifica. Exatamente. O emprego, ele realmente ele é a oportunidade, ele é a única maneira que a gente tem no mundo como ele existe hoje, de conquistar a nossa independência e de conquistar uma vida cada vez mais equilibrada, uma vida cada vez mais cheia de possibilidades e oportunidades. Então, eu acho que é muito bonito mesmo tudo que a gente faz. Então, a aliança, né, a conexão com o ESG, a conexão com o impacto social, ela veio realmente dessa maneira super fluida, sabe, para mim. E se tornou também essa grande oportunidade de unir aquilo que eu já queria fazer com a minha carreira, com um espaço muito fértil, né? A ADECO é um espaço muito fértil, de muita oportunidade, de muita novidade. Então, acho que foi um pouco isso. E aí, conectando com isso que você trouxe, né? De qual foi essa diferença, o que a gente conseguiu construir.
Como eu disse, por natureza, a Deco já está muito conectada a tudo isso, mas a gente sempre teve muitas iniciativas que promovem isso de maneira intencional. Sim. Porque nada adianta, né, a gente fazer por fazer. Eu acho que a intencionalidade ela é muito importante nesse sentido. Então, programas de voluntariado corporativo, elas sempre foram muito presentes aqui dentro, mas com a minha entrada e com esse desenvolvimento, né, de um plano de ESG, a gente começou a falar de alguns outros pilares. Então, a gente começou a falar sobre conformidade de dados. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala do ESG, principalmente pensando que o ESG ele nasce no mercado financeiro, que é um mercado que só fala sobre dados. Então, a gente ter realmente cada vez mais visibilidade do quanto que a gente emite com relação a emissões de carbono mesmo, quanto que a gente está gastando com relação à energia, com relação ao consumo de água, o quanto que as nossas operações, descarte correto, perfeito, quanto que as nossas operações conseguem ficar cada vez mais eficientes. Em seguida, a gente tem também a conexão intencional, mais uma vez, né, com a própria empregabilidade. Perfeito. Então, a gente tem ações, né, do quanto que a gente consegue fazer com que o futuro do trabalho efetivamente seja para todos. Essa é a visão da Deco enquanto companhia, enfim, o quanto que a gente consegue operar isso aqui dentro do Brasil, além também de outras iniciativas que são relacionadas à governança e relacionadas à advocacy. Então, o quanto que a gente consegue se posicionar mesmo enquanto empresa para que seja muito claro a mensagem que a gente passa no mercado, de onde a gente se posiciona e o que a gente acredita, que é realmente um futuro do trabalho cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso. Então, vejo um pouco dessa maneira. Incrível, Rafinha. E aí você falou um negócio que eu tenho curiosidade do meu lado mesmo, vou trazer aqui para a mesa, que é uma prática comum ESG andar ou estar dentro do departamento de marketing? Isso é algo que você já viu no mercado? Ou é algo que a gente, como a Deco, entendeu que era um bom formato e estamos pilotando dessa maneira? Então, pessoalmente, não é algo que eu vejo muito no mercado. Eu vejo a área de ESG muitas vezes conectada à área de RH, por exemplo, dentro das empresas, ou então realmente relacionada a uma área de sustentabilidade, enfim, principalmente a depender do que a empresa faz enquanto natureza, né? Então, se é uma empresa que dentro da sua própria natureza ela tem um certo desgaste ambiental relacionado, normalmente essa área ela fica realmente segregada e ela, enfim, tem uma unidade. Para nós, é muito importante que a área de comunicação ela esteja alinhada à área de ESG, justamente porque a gente está falando de construção de novas narrativas e a gente está falando do poder de influência que a Deco tem enquanto uma multinacional de recursos humanos. Sim. Então, para nós, os projetos de impacto social, os projetos de sustentabilidade ambiental que nós temos aqui dentro de casa também, eles precisam estar conectados ao negócio, eles precisam estar conectados à forma como a gente se posiciona externamente, eles precisam estar muito bem alinhados com os grupos, né, que nós participamos enquanto empresa. Então, grupos de networking, grupos de conexão empresarial mesmo. Então, não é algo tão comum, pelo menos na minha experiência, daquilo que eu vi, mas é algo que para nós faz muito sentido para que as caixinhas elas estejam sempre ali bem alinhadas, sabe? Com certeza. E é como você falou, acho que faz muito sentido. É uma mudança de cultura e de percepção. Exato. Quando a gente trouxe o último convidado que falou sobre esses temas mais de ESG, ele falou que é preciso que as pessoas comprem a ideia. Então, a gente conta muito com a liderança, obviamente, mas quando a gente tem essa comunicação, todo esse discurso, como você trouxe, alinhado com o marketing, alinhado com o endomarketing, a comunicação interna, a gente começa a fazer as pessoas pensarem diferente. Exato. E eu acho que é sempre a gente pensar como é que elas podem ajudar, se elas tiverem essa noção e essa ideia. Sim. Até mesmo a reciclagem, que é um tema que a gente também fala muito aqui dentro de casa, fica mais fácil porque elas se tornam protagonistas nesse processo. Então, é muito interessante como a gente lida. Eu acho que a gente está conseguindo fazer grandes avanços por ter tanta sinergia entre essas áreas e conseguindo realmente fazer essa mudança mais estrutural. Sim. E aí, Rafinha, na sua fala, você também trouxe várias iniciativas que a Deco vem executando. Você pode compartilhar alguns exemplos mais práticos para realmente ilustrar como a gente está trabalhando na ESG dentro de casa? Não, com certeza. Eu acho que um dos principais projetos, né, a nossa menina dos olhos, quando eu falo da área de impacto social, a gente tem um programa chamado Embarque de Talentos, em que basicamente, né, a gente tem uma parceria com o Porto Digital. O Porto Digital, eles são um parque, né, de inovação e tecnologia que fica em Recife. E lá dentro, a gente se conecta
com alunos, né, que vieram da rede pública de ensino e que ganharam uma bolsa gratuita através do programa para aprenderem, né, para, enfim, experienciarem cursos, graduações relacionadas à tecnologia. E aí, de onde veio esse programa? Enfim, como que ele foi se desenvolvendo, né? Pra gente é muito importante que o ISD, e isso é uma coisa que o André, que é o nosso CEO, ele fala bastante, é muito importante que o ISD não seja aquela portinha dos fundos. Ele não seja algo completamente segregado do negócio e segregado daquilo que a gente faz enquanto companhia. Então, uma pesquisa que eu sempre trago, né, como exemplo, no momento de construção mesmo do projeto, é uma pesquisa do Google for Startups, que diz que em 2025 a gente vai ter um déficit de quase 500 mil profissionais de tecnologia no Brasil. Então, é muita coisa. É um mercado que se desenvolve, que se aquece cada vez mais, só que a gente ainda tem, né, essa dificuldade de ter profissionais capacitados para realmente ocuparem essas vagas. Então, o que a gente, enquanto multinacional de recursos humanos, como que a gente se coloca nesse espaço de responsabilidade em apoiar a resolução desse problema? A gente se une, né? Então, é uma iniciativa, no final das contas, de inovação aberta. É uma iniciativa que tem a Adecco, algumas outras empresas também, super grandes, o Porto Digital e a Prefeitura de Recife, levando para esses alunos a oportunidade de transformação de vida. Então, eles fazem, né, enquanto embarque digital, eles fazem um edital todos os anos em que eles selecionam, né, uma quantidade gigante, acho que ano passado foram mais de 1.000 alunos selecionados para conseguirem estudar, né, a sua graduação em tecnologia de maneira totalmente gratuita, financiado pela Prefeitura de Recife, em parceria com o Porto Digital, e a Adecco entra como um braço de empregabilidade lá dentro. Então, quando os alunos eles estão no último semestre, nós fazemos mentorias de carreira com eles, falamos sobre todo esse processo de empregabilidade e depois recolhemos os currículos para que a gente consiga efetivamente conectar esses alunos com as oportunidades de emprego, gerando um ecossistema cada vez mais rico, um ecossistema cada vez mais próspero mesmo, de lideranças em tecnologia. Além disso, a gente tem também vários projetos em conexão com o terceiro setor. Sim. E isso é algo que, enfim, talvez a gente possa até explorar um pouco mais, mas é algo que eu acredito muito pessoalmente. Como que a gente consegue capilarizar a nossa operação através da parceria com essas ONGs que já fazem um trabalho brilhante dentro das próprias comunidades, dentro das cidades, né, com a interlocução muito mais fácil, com a interlocução local, e o quanto que a gente consegue apoiar essas ONGs a ampliar o seu impacto e ajudar a gente também a incluir essas pessoas dentro do mercado. Então, com isso, parcerias foram formadas com ONGs como a Cruzando Histórias, como o Instituto ADOS, enfim, entre outros, para que a gente consiga, mais uma vez, absorver esse pessoal, colocar eles dentro da operação. A gente tem algumas iniciativas também que são extremamente valiosas para a gente, que aí já caminham em uma direção de sustentabilidade. É muito importante isso para a gente de maneira geral. Então, nós fazemos todo o recolhimento, né, dos resíduos recicláveis, fazemos a pesagem, distribuímos para a cooperativa de reciclagem daqui de São Paulo. Nós fazemos também toda a metrificação, né, do nosso consumo de energia, do nosso consumo de água, das nossas emissões de carbono de maneira anual, com conexão com o grupo. Então, acho que tudo isso foi um crescimento muito grande. E aquilo que eu falei também anteriormente, que era sobre a presença da Adecco em grupos de networking, de conexão comercial, hoje nós somos signatários do Pacto Global da ONU. A gente, inclusive, está fazendo uma aceleração incrível sobre direitos humanos, então a ideia é que a gente se sinta cada vez mais pronto, cada vez mais preparado, tanto para atuar aqui dentro com viés de ESG para os nossos colaboradores, quanto também para a gente conseguir impactar o mercado e atuar verdadeiramente como uma consultoria lado a lado aos nossos clientes, né? Sim. Mas um pouco isso. E um ponto, não poderia esquecer, porque foi, enfim, suado. Mas um avanço muito grande que a gente teve também no ano passado foi a conquista do nosso selo da EcoVadis. Sim. Então, a EcoVadis, ela é uma das maiores avaliadoras, né, de sustentabilidade corporativa do mundo. E hoje a Adecco aqui no Brasil, nós já tínhamos o selo a nível global, mas hoje a Adecco aqui no Brasil também tem o selo de compromisso pelos avanços que a gente tem feito com relação a ESG. Não, surreal, Rafinha. Eu queria abrir um parêntese muito voltado para o que a gente estava falando sobre essas parcerias que a gente tem com ONGs locais, né? Porque a gente geralmente pensa, a Adecco multinacional, sede de São Paulo, foco minha atuação com parceiros locais. E o primeiro projeto que você trouxe foi Embarque de Talentos, né? Embarque Digital, lá em Recife. Sim. Então, eu acho que isso também é algo que a gente está mudando muito aqui dentro de casa. Porque apesar da gente ter a matriz
no Sudeste, em foco Sim. São Paulo. Nós temos consultores e voluntários, né, quando a gente pensa nesse espectro mais social. A nível Brasil, Sim. que estão aqui, o engajamento da galera é surreal. A gente teve uma Sim. coisa essa semana falando sobre o projeto e como vai ser a rodada para 2025. E a galera, tipo assim, me chama presencial, quero ir quando tiver Exato. evento, quero estar lá. Então é muito legal ver que a gente tem essa abrangência, esse impacto, Sim. não só focalizado onde a gente está sediado, né? Exato. Mas a nível do país, é um compromisso que a gente tem, não só com os empregos que a gente gera aqui, mas a nível Brasil também, que é essa capilarada que a gente tem de clientes. E é muito legal como a gente também acaba abrangendo isso e tendo essas parcerias a nível nacional. Exatamente, Nia, acho que você disse tudo, porque no final das contas, né, o Brasil é um país de dimensões continentais, assim, um país gigantesco. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar a nossa capilaridade de uma maneira estratégica e de uma maneira efetiva. Sim. Então, nós temos clientes em todos os estados do país, em todas as regiões do país hoje, e a gente precisa atuar lado a lado com eles, entendendo justamente as particularidades de cada lugar. E para isso é muito importante que a gente tenha conexões com instituições, principalmente com o terceiro setor, e aí já vai de uma perspectiva, né, de uma leitura até um pouco pessoal minha, de apoiar realmente o desenvolvimento deles, apoiar realmente que existe um crescimento substancial, que eles tenham cada vez mais ferramentas, mais possibilidades de profissionalização, e a gente tenta fazer isso, né, da melhor maneira possível, sempre num trabalho a quatro mãos, daquilo que, enfim, é importante para eles, é importante pra gente, mas a ideia é exatamente essa que você trouxe, é que a gente consiga expandir a nossa atuação, apoiar o desenvolvimento das ONGs, trazer pessoas de todo o Brasil para a nossa jornada de empregabilidade e, enfim, tornar o processo cada vez mais eficiente. E eu acho que faz muito sentido quando você traz que tem que ser a quatro mãos. Sim. Porque até mesmo, hoje em dia, né, eu também tenho uma perninha ali que trabalha com a Innovation Foundation, que está trazendo um programa muito similar ao que a gente faz dentro de casa, mas com um viés um pouco mais de empreendedorismo social para o Brasil. E um dos pontos que a gente tem como, assim, é o pré do projeto, que é indispensável, é ter parceiros locais para poder fazer o negócio rodar. Porque a gente, como multinacional, a gente sabe que a gente tem impacto, que a gente tem algumas possibilidades e atividades que a gente pode fazer, mas se não tiver aquela pessoa que está ali, on the ground, que tem um contato com a população, que entende as dores e dificuldades, a gente acaba ficando muito preso, né? E não tendo a capilaridade e o alcance que a gente quer ter. Então, essas parcerias são realmente super importantes. E aí, uma pergunta que surgiu aqui também. Se alguma ONG ela queria conhecer um pouco mais a nossa estrutura ESG, queria entender se pode existir essa sinergia, como é que ela pode nos acionar, o que é que ela pode fazer para a gente tentar mapear exatamente essa possibilidade de parceria. Não, com certeza. Acho que seria incrível, assim, receber esse tipo de contato, né, de conexão. Meu LinkedIn, Rafaela Magalhães. Podem entrar em contato por lá, com certeza, que, enfim, vou responder com muita alegria. Então, acho que é esse realmente o nome que tá por lá. Acho que é a melhor forma de entrar em contato comigo. Respondo rapidinho, eu juro. E aí, Rafinha, a gente falou muito sobre os projetos e as iniciativas que a Adecco tem. Mas por que é importante uma empresa investir na especialidade de ESG? Então, o ESG, eu acho que ele é muito importante hoje, ele tem sido muito importante, na verdade, já há algum tempo dentro do mercado, justamente pelas transformações que a gente vai vendo ao longo das empresas e a participação que as empresas têm no mundo e no dia a dia das pessoas. Eu acho que é muito necessário mesmo que a gente tenha uma reflexão séria e realista de que hoje o impacto que as empresas têm na vida das pessoas muitas vezes pode ser inclusive muito maior do que o dos governos. Então, a gente tem um processo de influência mesmo que é muito forte, se conecta no nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Então, como ele influencia diretamente no cotidiano, ele influencia diretamente na experiência de vida mesmo de muitas pessoas, tanto através do trabalho, quanto através dos produtos que são disponibilizados no mercado, quanto através dos serviços mesmo também, que chegam até nós, né? Esse nível de influência, de interlocução, ele aumentou tanto que é preciso que as empresas também assumam a responsabilidade. Sim. Então, não dá pra gente ter só um lado da moeda, que é você, enfim, mergulhar, invadir num sentido positivo muitas vezes, né? Mas de realmente fazer parte do dia a dia das pessoas, mas não assumir a responsabilidade de equilibrar isso dentro da sociedade. Então, o ESG ele é um termo atual, né? Atual, século XXI, se eu não me engano, ele nasce em 2004 dentro da ONU, e antes disso a gente tinha muito a responsabilidade social corporativa, né? Se falava muito sobre isso.
Mas, no final das contas, eu acho que entra muito nesse espaço mesmo. O quanto que a gente precisa se comprometer com o desenvolvimento de um futuro sustentável. O quanto que a gente precisa se comprometer a fazer com que o mundo, né, e a sociedade esteja cada vez mais equilibrada e que as pessoas tenham uma vida também cada vez mais digna. Sim. Então, para mim, parte muito desse princípio. Até porque... Quanto mais a gente tem uma sociedade fortalecida, quanto mais a gente tem uma sociedade enriquecida, educada, melhores são as coisas e melhor é a perspectiva de mercado para todas as empresas. Com certeza. Então, acho que no final as coisas elas andam lado a lado. Perfeito. E aí, Rafinha, é interessante que a gente vê essa necessidade latente, né, de ter esses programas, mas recentemente a gente vê que muitas empresas deixaram de ter esse foco de diversidade e inclusão, esses projetos de diversidade e inclusão. Como é que você encara essa questão? Eu acho que os projetos de diversidade e inclusão é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na Deco. Inclusive, nós temos uma vertical, né, focada em diversidade e inclusão, focada nesse tipo de contratação, em projetos de vagas afirmativas. E tudo isso é extremamente importante para que a gente construa um mercado, né, um mundo do trabalho cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo. Mas é o tipo de programa que ele nasce com a intenção de deixar de existir. Uhum. E por que a gente brinca com isso? Porque o ideal é que a gente vivesse num mundo, né, em que esse tipo de iniciativa não fosse necessária. Mas a gente olha para a realidade, a gente olha para o que a gente vive hoje e é extremamente necessário. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa colocar e ter um cenário, né, um mercado cada vez mais inclusivo para que, enfim, a gente traga a prosperidade de uma maneira... assim, exponencial. Então, acho que esse movimento ele acontece por alguns motivos. Eu acho que existem tendências políticas, eu acho que existe também talvez uma própria falha, né, desse movimento de diversidade e inclusão, que é não agregar os projetos de diversidade com dados de eficiência. Então, eu li alguns estudos recentemente que falavam muito sobre programas de diversidade em que a gente trazia muitas pessoas para dentro da empresa, mas o turnover aumentava substancialmente. Sim. As pessoas elas não ficavam na empresa. Então, você faz um programa, muitas vezes afirmativo, e aí você traz, 200, 300 profissionais dentro da companhia, mas não necessariamente você está criando um ecossistema que é inclusivo para essa pessoa. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala de vagas PCDs, não adianta a gente contratar por contratar. A gente precisa que dentro do espaço da empresa, essa pessoa ela se sinta acolhida, essa pessoa ela tenha acesso a tudo que qualquer outra pessoa tem também, para que, enfim, ela também não seja prejudicada dentro da sua própria performance, porque isso é muito injusto. Então, quando não existe essa preparação de base, quando não existe o alinhamento da diversidade e inclusão com os dados de performance mesmo e de manutenção das pessoas dentro da empresa, o projeto ele perde um pouco do sentido e talvez da credibilidade. Então, é muito importante que a gente, né, que luta muito por esse tipo de causa e que se posiciona dessa maneira, que a gente agregue com esse tipo de resposta para que a gente consiga dar a volta por cima e retomar com toda a força. Não, faz super sentido, Rafinha. Até mesmo, trazendo a sua história como CEO por mês para ilustrar. Sim. Porque se não fosse o programa, a gente nunca iria fazer captação de jovens lideranças estando em São Paulo, no Nordeste. Exato. E quando a gente para olhar a sua história, é incrível aqui dentro da companhia, da Giovana também, da Camila. A sua? Eu não ia nem falar, mas tudo bem. Com certeza. Então, é muito legal que a gente consegue ver esses diferentes perfis e eu acho que mais importante ainda, as diferentes pontos de vista. Sim. Porque você traz um histórico, né, e uma vivência, estando lá no Nordeste, convivendo com a realidade local, sim, que é totalmente diferente de quem está aqui. Traz ideias de parceria, porque, por exemplo, eu acho que dificilmente viria de alguém aqui de São Paulo uma ideia de fazer um contato com o Porto Digital, apesar de ser uma referência dentro do Brasil, sim, mas é algo muito regional. Então, é muito legal ver como isso se traduz diretamente no que a gente está fazendo hoje em dia dentro de casa. Nossa, incrível, Nia, é exatamente isso. Quanto mais a gente abre as portas para o novo, para o diferente, mais a gente tem a soma de perspectivas, né? E a soma de cabecinhas pensantes ali. Então, concordo plenamente. E aí, seguindo um pouquinho nessas discussões mais globais, a gente vê até mesmo o World Economic Forum, sim, falando muito, colocando muito protagonismo na frente de ESG. Sim. Você vê algum cargo ou alguma tendência que está emergindo devido a esse protagonismo que a gente está tendo? Não, com certeza. Eu acho que, apesar da gente ter hoje uma tendência, né, como você mesma trouxe, da diversidade e inclusão não estar tão mais em alta, o que, enfim, reforça que para mim é
uma lástima. Mas do lado do ESG, principalmente quando a gente fala também de impacto ambiental, a tendência de crescimento mesmo, de fortalecimento, ela é muito grande. Então, principalmente, e aí respondendo a sua pergunta, quando a gente fala do viés de energia. Sim. Então, hoje, a energia, ela é um dos maiores problemas, né, um dos maiores dilemas que a gente tem enquanto mundo. A gente vê o que está acontecendo na Europa, depois, enfim, né, da guerra da Rússia e da Ucrânia, todas os bloqueios, né, que foram sofridos pela Rússia, que trouxeram consequências de dificuldade mesmo, de limitação energética dentro da Europa. Então, profissionais que trabalham com energia, que trabalham com o desenvolvimento de energias sustentáveis, como é o caso do que a gente faz aqui no Brasil, com as hidrelétricas, esses são cargos do futuro. Esses são cargos que definitivamente vão tomar cada vez mais protagonismo, tomar cada vez mais espaço e como deve ser, realmente. O futuro do mundo está na energia. A energia é literalmente a nossa capacidade de se desenvolver, a nossa capacidade de existir, de seguir com o mundo da forma como a gente conhece, enfim, cada vez melhor. A gente só consegue fazer isso com energia. Então, eu diria que realmente se, enfim, tem alguém da geração Z ou se tem alguém que está tentando se recolocar no mercado, pensar em um novo caminho, não vai faltar vaga dentro de energia, com certeza. Não, super legal, Rafinha. E aí, vou mudar um pouquinho o assunto, mas voltando agora um pouco mais para a gente explorar as nossas parcerias que estão vigentes dentro de casa. Sim. Tem alguma parceria que você gostaria de dar um destaque? Contar um pouquinho como é que foi essa história? Que eu acho que a gente tem vários projetos aqui dentro de casa que a gente acabou rodando e pilotando e que seria de grande valia para o público, né, entender como a gente fez isso. Eu acho que tem alguns projetos que foram muito enriquecedores, assim, né? E principalmente quando a gente fala, mais uma vez, do impacto que a gente gera na vida das pessoas. Então, no ano passado, acho que uma das notícias mais felizes que eu escutei foi que a gente tinha conseguido avançar em um projeto de diversidade e inclusão relacionado com a contratação de refugiados. Então, acho que, falando, né, mais uma vez falando sobre tendências, sobre o que tem acontecido, né, dentro do mundo, o crescimento de refugiados e refugiados em várias questões, aí a gente vai falar de refugiados políticos, a gente vai falar de refugiados de guerra, a gente vai falar de refugiados climáticos, inclusive. Sim. Então, é um cenário, assim, de certa forma, até assustador, quando a gente pensa enfim, no que tem acontecido no mundo de maneira geral, mas é muito importante saber que a gente também consegue desenvolver projetos que deem apoio para essas pessoas, né? Que respondam justamente aos desafios que foram sendo criados. Saiu uma pesquisa, né, da ONU aqui no Brasil. Acho que o Brasil hoje ele tem aproximadamente 100 mil refugiados. Então, quando a gente compara com a Europa, talvez seja um número ainda mais tímido, mas de maneira geral é um número que tem crescido muito nos últimos anos. E a gente desenvolveu um projeto no ano passado de contratação de refugiados. Legal. Então, como que a gente também, mais uma vez, em parceria com o terceiro setor, então a gente desenvolveu parcerias com a Cruzando Histórias, desenvolvendo parcerias com a CEDIC, que é uma ONG que tem base aqui em São Paulo e que faz um trabalho muito bonito com relação à inclusão de refugiados. Eles fazem todo o processo de ensino mesmo da língua, de documentação, de apoio com construção de currículo. E a Adeco se uniu a eles, né, no ano passado, continuamos juntos, para que a gente conseguisse capacitar essas pessoas e trazer elas para a nossa operação. Então, nós conseguimos fazer a contratação, né, de mulheres, 100% de mulheres nesse projeto, para que elas fossem colocadas, né, dentro de uma das maiores empresas de beleza do mundo e que tem verdadeiramente a diversidade como um pilar extremamente substancial ali, que guia realmente toda a estratégia deles. E foi um projeto que, inclusive, rendeu um prêmio pra gente de diversidade e inclusão, e é algo que eu carrego com muito orgulho. Foi realmente muito bacana. Com razão. E aí, Rafinha, até pra gente voltar e fechar um outro tema, a gente falou que a ESG, ele perdura, né, ele permanece, porque a gente tem a necessidade, como sociedade, de corrigir alguns erros passados. Exato. Mas também acho que vem muito essa perspectiva de futuro. Sim. Os problemas sociais sempre irão existir, irão mudar, mas a gente sempre vai ter essas novas perspectivas. Sim. Que a gente, como companhia, como empresa, como sociedade, precisa dar direcionamento. Sim. E fazer algum tipo de transformação. Perfeito. E aí, Rafinha, estamos chegando à nossa última pergunta. Infelizmente, que eu adoraria ficar aqui conversando com você horas, que esse tema eu acho que ele é muito gostoso. Sim. Ele promove muitas reflexões pra gente, né? Exato. E aí eu queria que você fechasse deixando uma mensagem para profissionais de RH, para pessoas que, até como você falou, né, querem focar Sim. mais e viver mais nessa área. O que é que elas podem fazer para realmente colocar e dar protagonismo para o ESG?
Eu acho que é como você trouxe, Ni, acho que você colocou isso muito bem no princípio da sua fala, é um processo de adaptação. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, a gente precisa entender o que a gente tem enquanto princípios, enquanto valores, né, sociais, e a gente precisa fazer todo um processo de adaptação para que as coisas fluam da maneira correta e da maneira que elas devem ser. Então, acho que o importante é que, mais uma vez, a gente não coloque o ESG, né, dentro dessa caixinha que está completamente separada, que, enfim, não se conecta realmente com as iniciativas, que não se conecta realmente com o princípio das empresas. Um negócio, né? Com um negócio. As coisas, elas só vão para frente quando elas estão alinhadas no dia a dia, quando elas estão presentes, quando elas estão à nossa vista. Isso é uma coisa, até mudando levemente de assunto, mas é uma coisa que eu falo muito sobre metas, inclusive com a nossa equipe. A gente não pode pegar a meta e deixar ela dentro da gavetinha e aí só lembrar dela a cada mês. Avaliação. Quando vai fazer a avaliação de desempenho. Exatamente. A gente precisa estar olhando para a meta todos os dias. E o ESG segue o mesmo caminho. A gente precisa estar olhando para ele todos os dias para que a gente entenda como que ele pode efetivamente melhorar a nossa operação. Simplesmente fazer com que a gente tenha mais efetividade. Do lado ambiental, o ESG, ele é extremamente importante para as empresas, para corte de gastos, inclusive. Como que a gente consegue reduzir o nosso impacto, nosso consumo de energia? Como que a gente consegue reduzir o nosso consumo de água? Como que a gente consegue otimizar as operações através da reciclagem, através da economia circular? Como que a gente consegue ter uma diminuição de turnover através das iniciativas de diversidade e inclusão feitas de maneira correta, de maneira, enfim, né, agregada ali à realidade da própria empresa? Então, eu acho que, no final das contas, o ESG, ele vem para otimizar processos e para que eles sejam feitos de uma maneira, enfim, né, mais enfim, conectada mesmo com aquilo que já existe. Então, a minha dica para as empresas, a minha dica para as pessoas, para os RHs também que querem implementar o ESG, olhem para dentro de casa. Vejam o que vocês fazem, façam a gente chama de matriz de materialidade, né? Que é justamente você conectar aquilo que existe dentro da empresa, aquilo que vocês fazem enquanto atividade, com o ESG, para que isso possa otimizar os processos. Por quê? Quando a gente fala de redução de custos, quando a gente fala de otimização de processos, a gente conquista todo mundo. Exatamente. Aí não vira abraçar a árvore, aí não vira, enfim, né, um mundo coisas de fantasias utópicas e cor-de-rosa. Aí vira realmente dia a dia, vira negócio e vira, enfim, né, projetos que são sustentados a longo prazo. Então, é isso. Perfeito, Rafinha. Acho que essa é uma dica de ouro. Até porque foi muito dessa abordagem que a gente teve aqui. A gente mostrou que dava certo com coisas pequenas, mas para realmente ganhar essa parrudez, ganhar essa confiança de que não era apenas uma mudança teórica, digamos assim, mas uma coisa que efetivamente ia trazer ganhos tangíveis para a companhia. E foi assim que a gente foi ganhando tanta força, ganhando mais investimento, ganhando cada vez mais parcerias e protagonismo e conseguindo fazer cada vez mais projetos maiores, ganhando reconhecimento, como você trouxe, não só de organizações globais como a EcoVadis, mas também de clientes. E eu acho que tudo isso demonstra toda essa mudança cultural e de mentalidade que a gente teve aqui como Adecco, não só time da ESG, mas companhia como um todo. Isso é muito legal de se observar. Eu te agradeço demais, Ni, de verdade. E acho que foi uma honra mesmo, sabe? Conseguir fazer isso muito em colaboração com a equipe como um todo, né? Isso não se faz sozinha, jamais poderia. Acho que um dos principais pontos, assim, e que mais uma vez também deixo, né, de dica e de direcionamento para pessoas que possam estar assistindo, a gente precisa conquistar as lideranças da nossa empresa, a gente precisa ter as lideranças compradas. E isso é uma coisa que a gente tem com muita clareza, assim, de maneira muito quase que óbvia aqui dentro da Adecco. O André, ele é o maior sponsor do desenvolvimento da área de ESG, todo o comitê de direção, na verdade, abraça muito, e eu acho que isso também abriu as portas para que a gente conseguisse fazer muita coisa em pouco tempo. Então, mais uma dica é isso, conquiste a liderança que, enfim, as coisas elas vão acontecendo e, enfim, da maneira que deve ser. Perfeito, Rafinha. Muito obrigada pela conversa. Eu acho que foi incrível entender um pouquinho melhor essa evolução de ESG, até entender um pouquinho mais a fundo da sua carreira. Então, realmente entender como a Adecco ela encara, né, e acaba trabalhando esses tópicos. Então, muito obrigada por você ter compartilhado um pouquinho mais disso com a gente e também com a audiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada a você por assistir o episódio e até a próxima.